A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o William Souza, seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça aí sua inscrição, acesse aí o sininho das notificações para receber as mensagens, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe essa mensagem aí com os amigos, com a família, para que juntos nós possamos alcançar mais pessoas através da palavra. A nossa leitura de hoje está lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. E falou de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em terra boa e deu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Qual é a mensagem aqui? Jesus ali falando em parábolas para uma grande multidão, juntamente ali com seus discípulos. Então ele vai falar de um semeador, ele vai falar de uma semente e ele vai falar também de um solo. O semeador aqui, que representa aquele que sai para levar as boas novas, para pregar o evangelho, para levar ali o reino de Deus. E a semente aqui, que é a palavra, que é o evangelho, que é as boas novas, né? E a terceira coisa, que é o solo, que representa o nosso coração, o nosso entendimento. Então Jesus vai falar aqui que o semeador saiu para semear, ou seja, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo lançada, a semente está sendo lançada para todos os tipos de corações, para todas as pessoas. Então todos ouvirão, todos receberão o evangelho, mas nem todos aceitarão, nem todos vão compreender, mas a palavra vai ser pregada, porque esse semeador, ele vai sair para semear e não vai voltar. Então a Bíblia fala que ele saiu para semear e ele vai encontrar então 4 tipos de solo. Primeiro tipo de solo aqui vai falar de um solo que é o pé do caminho, né? Que é a terra seca, que é a terra dura. Então, o que é uma terra seca? O que é uma terra dura? O que é um solo duro? É aquele solo onde muitas pessoas passam, o tempo inteiro está passando, está pisoteando, e a semente caindo ali, pelo fato da terra ser dura, a semente não consegue entrar, a semente não consegue germinar, e aquelas que caem, logo as aves, né? Porque a terra é muito dura, ela vem então e rouba essa semente. Então essas aves aqui tá representando o maligno, e essa terra seca, terra dura aqui, ó, são as influências, né, os corações duros, que está aí influenciado por muitas vozes, por muitas experiências, né? Ele então não consegue entender a graça de Deus, ele não dá atenção à palavra, né? Pelo fato de muitas pessoas estarem passando, indo para um lado e para o outro, ele fica duro as influências, pelas vozes, então ele não consegue entender, não consegue escutar. Esse é o solo duro, esse é onde a ave vem e logo rouba, né? Logo come essa semente, não deixa a semente ali germinar. O segundo tipo de terreno que ele vai falar aqui então é daquele terreno espinhoso, né? Aquele terreno rochoso. Esses aqui são aquelas pessoas emotivas, né? Entusiastas, aquelas pessoas superficial, aquelas que recebem o evangelho e por causa de uma necessidade, às vezes ela está passando por uma necessidade física, às vezes ela está passando por uma necessidade financeira, então ela escuta que o evangelho vai te trazer riqueza, ela escuta que o evangelho vai te trazer cura, né? Aquele evangelho mentiroso, aquele evangelho falso, que às vezes é pregado por
por falsos profetas, né? Por falsos evangelistas, que então ele, pelo fato de estar passando por essa necessidade, né? Ele tem aquele coração superficial, então ele está entusiasmado com aquilo que ele escutou, que vai trazer logo a solução para o problema dele, então ele aceita o evangelho. Só que aí logo vem a decepção. Você sabe por quê? Porque esse evangelho não existe, esse evangelho é mentiroso, esse evangelho de troca não existe, que você vai ser uma pessoa que não vai sofrer mais, que é uma pessoa que não vai ficar doente, que é uma pessoa que vai ficar rica. Então não acredite nesse tipo de evangelho. Então o que que acontece? Então ele aceita esse evangelho por causa dessas propostas, aí como não acontece aquilo que ele estava esperando, logo ele desanima, logo ele não quer saber mais de Deus, logo ele não quer saber mais do evangelho, então logo ele se afasta. É isso que diz aqui, ó, que é o coração rochoso, é aquele coração pedregoso, né? Que não aceita, que nasce, cresce, mas não tem consistência, porque ele não alcança aquilo que ele queria. Aí logo tem um terceiro tipo de terreno. Qual é o tipo de terreno? É o tipo de terreno espinhoso, né? É aquele coração ocupado, é aqueles tipos de pessoa ocupada. Ou seja, existe a terra, a semente cai, a semente começa a germinar, e quando ele começa a entender o evangelho, quando ele começa a aceitar, logo vem as propostas do mundo, né? Logo vem aquelas coisas do mundo que ele não conseguiu deixar, logo ele volta para a mesma vida, logo ele volta a fazer as mesmas coisas, ou ele deixa por causa de riqueza, ou ele deixa por causa de fama, ou ele deixa por causa de prazeres do mundo. Então esse é o coração ocupado, ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para a palavra, ele coloca sempre a palavra lá em terceiro plano. Então a palavra não desenvolve, o evangelho não cresce na vida dele, a semente não germina do jeito que deveria germinar. Então aqui os espinhos que está sufocando fala das propostas desse mundo que cresce mais do que o evangelho. Então por causa disso, logo ele se afasta, ele deixa a igreja, ele deixa Deus, ele deixa o seu compromisso com a palavra. Mas tem um quarto terreno, aquele terreno fértil, né? Aquele terreno que está com o coração aberto, né? Aquele coração que aceita de verdade, é aquele coração sincero, é aquele coração dependente, é aquele coração arrependido, é aquele coração onde a semente cai e desenvolve, é aquele coração que logo que a semente começa a desenvolver, ele começa a cultivar essa semente, ele começa a cultivar a palavra, como? Através da oração, através da leitura, através da comunhão, através da busca. Ele entende que mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as ofertas, ele permanece firme, porque ele sabe que a palavra é verdadeira, ele sabe que Deus é verdadeiro, ele sabe que aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Então ele firma uma aliança com Deus, então ele começa a produzir, ele começa a divulgar mais o evangelho, ele começa a divulgar para a família, ele começa a divulgar para os amigos, ele começa a divulgar ali no trabalho. Então é por isso que a Bíblia diz que o quarto coração, o quarto terreno, aquele terreno fértil, é aquele que começa a produzir 1 a 100, 1 a 60, 1 a 30. Então, indiferentemente de qual seja a quantidade que você está produzindo, o importante é você ganhar, é você produzir, é você levar o evangelho de acordo com as suas habilidades, de acordo com aquilo que você sabe fazer, mas sempre firme nas promessas, sem desistir, mesmo por causa das dificuldades. Vem o problema, vem os ventos, vem a chuva, mas ele está firmado ali na rocha, porque ele construiu a casa dele na rocha, porque ele entendeu. E o evangelho, então, aquela semente desenvolve no coração e ele tem uma mente totalmente transformada. É isso que a Bíblia está falando desse quarto coração. Então nós temos que fazer uma análise do nosso coração, do nosso entendimento, para saber qual que é o tipo de coração, qual que é o tipo de solo que nós somos. Nós somos esse primeiro, esse duro, que não quer ouvir o evangelho, que está ouvindo outras vozes, que está influenciado por outras coisas, ou nós somos esse segundo solo aqui que vem por causa das barganhas, vem porque acha que vai ter uma vida melhor, porque vai parar de sofrer, porque não vai ter mais doença, ou você é aquele terceiro solo, né?
que aceita, mas com as propostas lá do mundo, as propostas lá de fora, sufoca a palavra, sufoca aquela semente e mata, ou nós somos esse quarto terreno, que é o terreno fértil, que é aquele terreno, que é aquele coração aberto, aquele coração humilde, aquele coração dependente, aquele coração que está disposto a fazer indiferentemente de qual seja o problema que vem, de qual seja a dificuldade, mas ele entende que agora ele está no caminho certo, ele entende que ele foi criado com um propósito, ele entende que ele foi feito para adorar a Deus e para pregar o evangelho. Esse quarto coração tem que ser o nosso. Eu espero que esse seja o seu coração. Faça uma análise do seu coração, veja como está esse terreno, você está cultivando, você está cuidando, você está protegendo essa semente, ela está produzindo de acordo o que você tem feito ou o que você não tem feito para que a semente desenvolva. Então é uma hora de nós fazermos uma reflexão e olharmos para dentro do nosso coração, entender em qual dessa parte, em qual desse terreno nós estamos colocados. Qual desses é você? Eu espero que seja o quarto, eu espero que seja aquele coração frutífero, eu espero que seja aquele coração aberto, sempre atento a ouvir a voz do Espírito Santo, te ensinando, te mostrando, te guiando. Então, meu irmão, meu amigo, entenda, nós temos que sempre estar analisando o que nós estamos fazendo, qual o caminho que nós estamos tomando. Nós continuamos firmes, indiferente das circunstâncias, indiferente daquilo que está passando pelo mundo, de todos os problemas, nós continuamos firmes na promessa? Eu espero que sim. Eu espero que seu coração seja um coração frutífero. Eu espero que seu coração seja um coração que esteja produzindo, porque é isso que Deus quer de nós. É com isso que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer fazer do nosso coração um coração frutífero para a honra e glória dele. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Divulgue essa mensagem. Se você sabe de alguém que está precisando ouvir sobre isso, divulgue essa mensagem então, leve essa palavra, fale de Deus, ajude os outros que estão fracos, ajude eles a cultivarem essa semente que foi plantada. É isso, esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus para cada um de nós. Então que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não se esqueça que você foi criado com um propósito. Qual o propósito? De ser a luz desse mundo e de ser o sal dessa terra. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês.